Agora são 8 horas e 57 minutos. Você que está nos acompanhando, eu vou ter uma entrevista aqui. Eu acho que vai ser muito legal. Eu vou me esforçar bastante aqui, porque eu estou com um cara que é um craque no assunto aí, né? Onde fala sobre o desempenho profissional, onde é que ele tem alguns efeitos, como é que conserta. O José Carlos Adamoli Júnior, ele é um coaching profissional, né? Ele vai falar para nós sobre o trabalho do coach. Eu me lembro que antigamente, quando a gente falava do treinador do Corinthians, né? Falava, o coach do Corinthians, né? A palavra muito usada no meio futebolístico, né? Que veio lá na Inglaterra. Daí ela desapareceu e mais fortemente chegou para nós há algum tempo, aí, há alguns anos, pouco mais de 10, 12, sei lá, daqui a pouco o Zé Carlos conta para nós, mas com uma nova roupagem. O coaching é aquele que prepara você para o sucesso, é aquele que ajuda a dar aquele clique, aquele start, né, dentro de coisas que estavam muitas vezes sem atividade dentro de você e que pode estar despertando aí. E esse despertar muitas vezes nos transforma em leões. Eu me lembro, né, que lá na Copa que nós tivemos no Japão e na Coreia do Sul, e o Filipão estava com a nossa seleção, saímos meio desacreditado daqui, não se sabia o que fazer, daí um coaching resolveu tudo, viu? O Filipão pegou o cara e ele transformou, como diria o João Saldanha, né, que foi técnico em 1970, os nossos jogadores em feras, em verdadeiros leões em campo, que superaram até aquilo que eles prognosticavam, aquilo que eles acreditavam que podiam fazer, simplesmente porque o coaching esteve lá, motivou, o coaching conseguiu dar meios para o sucesso aí, e o sucesso foi a vitória, e a vitória foi o pentacampeonato, o último título que o Brasil conquistou. Zé Carlos, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Chilmar, bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você, como tem passado? A gente tem que conversar um pouquinho no Face ali, né? Eu estava há muito tempo, né, devendo uma vinda sua ao Bom Dia Cidade, porque a última vez que você esteve conosco aqui, você passou mensagens tão legais, né? Passou o trabalho do coach tão interessantemente para o ouvinte, que muitos ligaram para cá. Nossa, que legal, como o rapaz lá desenvolve, melhora a nossa autoestima, nos desperta, né, para alguma coisa que a gente sabe que existe, mas não sabe como conduzir, não sabe como ir. E foi exatamente você, Zé Carlos, que esteve conosco aqui. Obrigado, Chilmar. Realmente foi muito boa aquela entrevista. Eu tive muitos telefonemas, muitas pessoas procurando saber um pouco mais sobre coaching, né? Antes de mais nada, né, bom dia ao ouvinte. Eu estou com muita alegria no coração aqui, muito satisfeito, muito honrado, né, em falar com você, Chilmar, grande comunicador de Piracicaba. Obrigado. Esse programa maravilhoso aqui. Parabéns a vocês, que Obrigado. Além de maravilhoso, é um programa de grande utilidade pública. Estou muito satisfeito em estar aqui novamente contigo. Obrigado pelo convite. Conta um pouquinho para nós. Eu dei uma preambulada aqui sobre o coach, né, falava do treinador, né, eu lembro que tem o Yuri, não sei o que lá, Maastricht, não sei, era um treinador do Corinthians, ele tinha um nome em inglês aí, gostava de chamar ele de coaching. Sim. E o que é o coaching? Então, o que faz o coaching? Não é só treinar futebol, né? Não é só Principalmente futebol. Não, né? Não é só futebol. Futebol também, mas não é só futebol. Coaching, hoje, nos dicionários mais modernos, eletrônicos, você pode encontrar com a tradução de uma carreira, de uma metodologia de desenvolvimento humano. E é o que é hoje o coaching, né? É um processo de desenvolvimento do potencial humano ao seu máximo, baseado em técnicas cientificamente comprovadas. O coaching já existe lá fora desde o final da década de 60, começo dos anos 70, lá fora, que eu digo nos Estados Unidos, Europa, e chegou aqui no Brasil por volta dos anos 2000. Coaching é uma metodologia pragmática que toma o valor prático, realista das coisas, estuda, reaplica, coloca em prática para que o indivíduo consiga atingir ao máximo o seu potencial. E coaching, curiosamente, né, se você for traduzir simplesmente do inglês para o português, coaching é treinamento e coach, treinador. Mas se você voltar para o inglês medieval, lá nos anos de 1500, na Inglaterra, coaching significava carruagem. E coach, o condutor, o cocheiro da carruagem. E o que vem bem ao encontro do que é o coaching hoje, né? Onde carruagem seria a vida da pessoa e o coach, que é o profissional que aplica o coaching, o condutor, ou seja, vai conduzir a vida da pessoa
do estágio atual, do momento atual, para o eu desejado, muito melhor ainda, para aquele Éden, para aquele legal, pote né? no final do arco-íris. Você contando né? essa história aí, me lembrei, né, dos grandes líderes, né, eu diria dos grandes coaching que nós temos no mundo aí, como você. Dizia o seguinte, que antigamente, né, o pastor, ele colocava as ovelhas à sua frente e ia conduzindo. Ele lá atrás ia conduzindo, né? Sim. O conceito mudou. Daí vem a história da carruagem que você colocou para nós aqui. Exatamente. É o condutor que vai lá na frente e, no caso, hoje, o grande líder, ou aquele que consegue motivar as pessoas, Sim. ele não vai atrás com o relho, né, na mão. Ele vai lá na frente, né, conduzindo, sabendo como caminhar na história para ter sucesso, orientando. Quer dizer, ele é os olhos de todo mundo ali. Como é que você define esse novo conceito aí, o grande líder, como é que ele se forma, como que ele desperta para chegar a esse espírito de comandar pessoas? Então, Gilmar, é exatamente isso, né? Existe uma diferença muito grande entre chefe e líder. Chefe você obedece, chefe impõe. O líder não, o líder ele conquista. Ele orienta, ele corrige sem humilhar, sem ofender, ele dá exemplo, ele motiva. E é nessa área que eu trabalho. Mas eu não dou a motivação para a pessoa. Esse é o meu grande desafio. Eu sou o cara das perguntas. Eu fico perguntando para escarafunchar a mente dessas pessoas e encontrar lá no fundo quais são os verdadeiros motivos internos que colocam essas pessoas em ação. Ou seja, a verdadeira motivação de cada um. Porque a motivação não é de fora para dentro. Não sou eu que vou dar a motivação. Eu vou ajudar a encontrar a motivação interna de cada um. Quer dizer, você vai despertar aquela motivação que está dentro da pessoa. Ontem nós tivemos uma entrevista sobre logosofia, né? O trabalho logosófico, que exatamente explorava a parte interior da pessoa. Sim. Falava, conhece-te a ti para você Exatamente. saber. Agora, alguns têm dificuldade, então o coach entra na jogada aí, é ele que vai separar o joio do trigo aí? Exatamente. Então, o meu grande desafio é esse, porque, veja bem, trabalhar por trabalhar, fazer por fazer, por interesse, isso é bobagem. Nós precisamos de mais na nossa vida. Então, a função do coach, né, com o trabalho de coaching, e eu uso muitas técnicas de PNL também, programação neurolinguística, é justamente encontrar esse motivo interior, encontrar a emoção, o prazer, a paixão de fazer as coisas. Porque conhecimento é muito bonito, conhecimento é bacana, é importante, né? Pensar intelectualmente é bacana, a ciência é maravilhosa, mas a ciência é fácil. Basta você saber a regra do jogo e fazer as contas. Agora, encontrar a verdadeira paixão de fazer, isso é uma arte. E é aí que entra a PNL e o coaching, né? Para buscar lá dentro essa verdadeira motivação de fazer. Agora, o caminho que vocês dão é o prazer de fazer, a satisfação de fazer, a alegria, né, de estar realizando. Onde é que está o segredinho que o coaching pode estar passando? Porque muitas vezes a pessoa, ou na insegurança, ou autoestima muito baixa, ou então um problema depressivo, ou uma insegurança, falta de confiança, sim. até leva ela a se retrair, leva ela a se encolher e perde aquele prazer, aquela alegria que você falou. Onde é que está a filtragem aí, o filtro que vocês têm para despertar de novo? Então, vamos lá. Todos os dias eu recebo no meu escritório pessoas se sentindo doentes e são pessoas normais, buscando psiquiatras, psicotrópicos, né, Lexapro, Lexotan, fluoxetina e seus afins, né? Achando que essas drogas vão mudar o seu resultado prático. E essas drogas nada mais são do que um consolo emocional, uma muleta. Vai apenas trazer um conforto emocional, mas não vai resolver o resultado prático. Momentâneo, inclusive, né? Exatamente. Né? Então, o que essas pessoas não percebem, que na maioria delas, obviamente, desde que não seja um problema funcional, uma demência ou qualquer coisa do tipo, né? Essas pessoas não percebem que nada mais são do que pessoas, ao longo da vida, tomando atitudes equivocadas, atitudes erradas, ações não tão assertivas,
colhendo resultados não satisfatórios, se angustiando com esses resultados e formando aí um círculo vicioso. Resultado ruim, angustia, resultado ruim, angustia. Isso torna uma depressão, a pessoa entra no psicotrópico. O psicotrópico traz o conforto emocional, mas não traz o resultado prático. Ela mente para ela própria, você diria que ela mascara, né, o problema dela, acha que a droga que ela está tomando ali é a solução. Depois, quando passa o efeito, ela sente que aquela frustração continua. Mas como é que a gente conserta isso? E vocês lá, como é que vão dar aquela alavancada na pessoa? Essa pergunta é a pergunta do povo, né? É o ciclo do sucesso. É a gente quer o resultado, né? Falando, nossa, alguns que estão nos acompanhando, nossa, o que o Adamo lhe falou lá no estúdio, no Bom Dia Cidade, é o que está acontecendo comigo. Eu estou ficando dependente dessas pirulazinhas que são colocadas, depois passa o efeito, eu sinto a frustração, sinto a depressão e tal. O que fazer para eu não ficar ali e poder voltar a ser feliz? Então vamos lá, para responder essa pergunta eu preciso explicar um pouquinho como é que funciona o sucesso. Tá. Né? O sucesso começa num bloco chamado potencial. O potencial humano para nós, da neurociência, da PNL, do coaching, da motivação, é ilimitado. Para nós, o potencial humano é ilimitado. Tá? Agora, você tem um potencial humano ilimitado, mas isso não significa que você tenha resultados ilimitados. Porque antes dos resultados, vem um outro bloco chamado ação. Então, você tem que ter o potencial e tem o potencial limitado. Desse potencial, você pega uma parte e entra em ação. Aí, depois da ação, vem os resultados. Mas é aí que as pessoas se surpreendem. Porque, por exemplo, eu tenho trabalhado alguns corretores de algumas imobiliárias e eles falam, olha, eu tenho potencial ilimitado, eu estou entrando em ação pra caramba, eu visito 100 clientes por dia e os meus resultados não são satisfatórios. Por quê? Porque o simples fato de você entrar em ação não lhe garante resultados satisfatórios, porque essas ações, elas são influenciadas por um bloco que tem na nossa mente chamado de crenças. Nossas crenças influenciam diretamente nossas ações. Por exemplo, um corretor vai vender um terreno. Se ele tem uma crença muito forte dentro dele de que o país está em crise, de que ninguém tem dinheiro, de que ninguém vai comprar, que ele não nasceu para aquilo, que aquilo não vai dar certo, que o dia não está bom para vender. Qual é a fisiologia que ele vai chegar naquela ação diante do interlocutor, do cliente dele? Quer dizer, a possibilidade de ter sucesso na venda praticamente se anulou. É zero completo, é isso que... Exatamente. E daí? A crença dele limitou a ação dele, ou prejudicou a ação dele. Então, as nossas crenças limitam nossas ações. Daí o resultado deu errado, ele fala assim, eu tinha certeza que ia dar errado. Exatamente. Eu fui por obrigação, mas eu tinha certeza que ia dar errado. Mas a culpa está nele ali, né? Ele que poderia ter revertido essa situação. É isso. Exatamente, porque aí o resultado ruim, o que acontece? Fortalece as crenças ruins. Tá vendo? Eu não falei que o mercado estava em crise, eu não falei que aquele cara não ia comprar, eu não falei que eu não nasci para isso, eu não falei. Quer dizer, é uma osmose isso aí, né? Atrai, o negativo atrai o negativo. Exatamente. É isso que ocorre. Vira um círculo vicioso, né? E aí a pessoa foge para o psicotrópico. Agora, se você muda a sua crença, se você interpreta a realidade de uma maneira diferente, por exemplo, os últimos números oficiais nossos no Brasil, do governo, o Brasil hoje tem 7 milhões de empresas, indústria, comércio e serviços. 3 milhões e meio, exatamente 50%, têm dívidas. Estão com dinheiro emprestado. E os outros 50% não. Ou seja, 50% estão com problemas? Não necessariamente. Eles podem estar investindo, ampliando. E os outros 50% não têm dívida. Então você escolhe, você quer ver um país só cheio de crise ou você quer ver um país crescendo? Tem gente vendendo, como eu estava falando dos corretores que eu treino, muitos deles vêm para mim e falam assim, olha, eu fiz de tudo, e quando ele fala eu fiz de tudo, ele fez de tudo que ele sabia, não de tudo que podia ser feito, né? Ele fez de tudo que ele sabia. Ele fala, bom, eu ofereci, fiz de tudo tal, mas ele comprou o mesmo terreno com outro corretor. E aí o corretor vem e pergunta para mim, por que o nojento fez isso comigo, né?
E eu respondo, provavelmente, porque ele pensa o mesmo de você, né? Então eu vou emendar uma pergunta em cima desse assunto aí para você, que das mesmas coisas e dos resultados que são diferentes, daí vem aquela interrogação na pessoa, né? Fala, por que o Chupeta faz tudo certinho, né? O Chupeta trabalha conosco aqui, por que algumas pessoas, né, são bem-sucedidas e as outras não? Conta para nós aí nessa questão. Ok. Timothy Galway foi um treinador de tênis. Lá no começo dos anos 70, ele treinava atletas de alta performance. E ele foi um dos precursores da PNL e do coaching. Ele escreveu um livro chamado The Inner Game of Tennis. O que é o The Inner Game? É o jogo interno. O jogo interno que nós temos na nossa cabeça. Ele dizia, Timothy Galway dizia, que o primeiro jogo a ser vencido não é o das quadras, é o jogo interno, é o jogo interno na nossa cabeça. Sabe aquela história do desenho animado que tinha o diabinho e o anjinho discutindo? Isso. Um de cada lado da orelha? Né? Não faça isso, não faça. Faça isso. Para que você vai fazer? Você já foi, já tentou, não conseguiu, né? Então, como mudar isso? Né? Então, é muito fácil chegar para você, Gilmar, e falar assim, Gilmar, pense positivo. Tá, eu tento, mas não consigo. Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, aí é que vem a neurociência mostrando como criar novos pensamentos. Porque assim, você tem resultados na vida. Esses resultados são decorrências das suas ações. É a lei da ação e da reação. A lei de Newton, na física, vem para o ser humano, ação e reação. Suas ações dão seus resultados. Mas o que motiva... Quer dizer, posso tomar claro. Aquilo que você planta, aquilo que você vai colher, seria um fato. O outro também, né? Tem a lei de Murphy, falando de... A lei de Murphy. Então, ele diz assim, se a coisa vai dar errado, é porque... Se você pensa que a coisa vai dar errado, é porque vai mesmo, né? Exatamente. Ou alguma coisa similar aí. Porque a lei das relações humanas, existem várias leis de relações humanas. A da ação, da reação e a lei da atração também. Se o seu pensamento, como diz Murphy, né, é de que não vai dar certo, a possibilidade de não dar certo fica ampliada. Né? Então, voltando, o que determina suas ações? São suas emoções. E o que determinam as suas emoções são os seus pensamentos. Então, pensamento positivo, emoção positiva, ação mais acertada, resultado satisfatório. Pensamento negativo, emoção ruim, ação ruim, resultado ruim. Mas como mudar esse pensamento para mudar o resultado lá na frente? É legal, né? Então, continua. O pensamento nada mais é do que conclusão das perguntas internas que você faz para você mesmo. Durante o dia, nós fazemos milhões de perguntas para nós mesmos o tempo todo. Desde a hora que você acorda e abre o guarda-roupa, que roupa eu vou pôr hoje? Né? É uma pergunta, né? Você faz perguntas para você o dia todo. E o pensamento nada mais é do que a conclusão dessas perguntas. E aí tem a discussão do diabinho e do anjinho. Né? Então, vamos dizer, você começou o dia e recebeu uma notícia ruim. Pergunta interna, por que isso tinha que acontecer comigo? Por que logo comigo? Por que logo hoje? Por que não podia ser de outro jeito? Por que essa desgraça? E agora? O que eu vou fazer? Então, essas perguntas são do diabinho. Essas perguntas são perguntas fracas. São perguntas que vai dar uma conclusão ruim, pensamento ruim, emoção ruim, ação ruim, resultado ruim. Então, como mudar o pensamento? É fazendo perguntas poderosas. Perguntas que te põem num alto astral. Tipo assim, aconteceu isso hoje comigo? O que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? O que eu posso fazer para minimizar o impacto desse acontecimento? O que eu posso fazer para que isso nunca mais aconteça comigo? O que eu posso fazer para que isso não cause dano a ninguém? Eu poderia fazer a pergunta, o que eu posso fazer para obter melhores resultados, para chegar a situações mais confortáveis? Exatamente. Eu diria, é isso. Exatamente. Ao invés de ficar blasfemando e reclamando, perguntar o que eu posso fazer. Porque o fundamento básico do coaching, Gilmar, é que nós somos donos absolutos do nosso destino. Nós só não sabemos o dia que aquele cara lá em cima vai chamar a gente de volta. Isso a gente não tem controle. Do resto, Gilmar, nós controlamos a nossa vida totalmente. Mas não foi sempre assim na história da humanidade. Né? Lá no começo da humanidade, né, o que determinava o poder de mudar e controlar a própria vida era a fisiologia. O mais forte mandava isso, nele mesmo e nos outros. Né? Depois a humanidade evoluiu um pouquinho, né? Aí veio a hereditariedade. Os reis, monarcas e seus descendentes mandavam na própria vida e nos demais.
Aí a humanidade evoluiu mais um pouquinho, veio o capitalismo selvagem, né? Então quem tinha mais dinheiro mandava na própria vida e nos demais. Hoje, o que determina o poder de mudar e controlar a própria vida é o conhecimento associado de uma outra coisinha, chamada ação constante. Não basta pensar positivo, você tem que ter atitude positiva. O que é ação constante, Adamari? Ação constante, você tem, vamos dizer assim, se eu disser para você que um jovem de 17 anos de idade chega para mim ou para qualquer outra pessoa e diz assim, olha, eu não vou estudar, eu vou largar os estudos porque eu quero abrir uma empresa e quero ser o cara mais rico do mundo. O que geralmente as pessoas iriam dizer para esse jovem? Moleque, larga a mão de ser folgado e vai estudar. Pare com né? seus devaneios, seus sonhos aí. E vai estudar. Porém, se alguém tivesse dito isso a Bill Gates, a Microsoft não existiria e o mundo não seria o que é hoje. Bill Gates, aos 17 anos de idade, ele teve um sonho. Mas ele não só teve um sonho, ele pôs em prática, ele teve a atitude positiva de acreditar no sonho e colocar em prática. E aí ele acreditou, numa época que todo mundo acreditava em hardwares, ele acreditou em softwares e foi embora com a ideia dele, abandonou Harvard, largou os estudos, segundo ano de Harvard, para se empenhar totalmente no seu sonho. O pai dele deve ter ficado maluco, né? Então, Falou, filho, você para com isso, né? Pare com isso, né? E daí ele acreditou no sonho dele e hoje... E entrou em prática. Né? Você quer um outro exemplo do que é atitude positiva? Você imagine, né, que um camelô tenha uma ideia de fazer um carnezinho para vender mercadoria. Quantas pessoas no mundo não tinham mais conhecimento que Silvio Santos no começo de carreira, mas não fizeram? Silvio Santos não tinha tanto conhecimento no começo de carreira, teve a ideia e começou a fazer. Então, esse é o sentido da ação constante. Não adianta você ter conhecimento, você tem que entrar em ação. E é isso que nós fazemos em coaching. Nós fazemos com que o indivíduo entre em ação de maneira satisfatória, planejada, o mais rápido possível, aprendendo com suas ações. E ao aprender com as suas ações, você desenvolve uma margem de superioridade em relação aos demais que estão ao seu redor. Nós temos acompanhado, aqui no estúdio está conosco o José Carlos Adamari Júnior, ele é coach e está falando sobre o papel importante, né, do coach, que cria confiabilidade, garante a você o trabalhar de uma forma mais leve, sem ficar depressivo, enfim, é um acompanhador, ele é um filtro aí para explorar o que de melhor cada um temos dentro de nós aí. E ele está falando aí sobre as probabilidades do sucesso, do acreditar, do sonhar, do devaneio que cada um tem no seu dia a dia e aqueles que já atingiram o sucesso, como o caso aí do Bill Gates, né? Eu queria, hoje, essa é a pergunta fundamental que eu estava preparando a você, eu tenho acompanhado aí o ministro da Fazenda, o Levi, tenho acompanhado outros economistas e também acompanhado algumas pessoas que tratam do comportamento humano. E eles falam da crise no Brasil, diz eles o seguinte: a falta de confiança, o temor em enfrentar essa turbulência que é criada por nós próprios aqui, que não é tão grande assim, é o grande problema do país hoje. Seria isso daí? Você acha que está faltando um pouquinho mais de ousadia, como foi para o Bill Gates, para nós aqui? Eu concordo, assim, não é o grande problema, mas é um dos problemas, tá? A postura mental do brasileiro, nós aqui da cultura ocidental, nós estamos muito acostumados, fomos criados a focar muito o negativo. Desde os nossos pais, da mídia, nós aprendemos a focar e intensificar tudo que é negativo e a gente não dá tanto valor porque é positivo. Então, a neurociência mostra que quando o seu pensamento assume uma linha de raciocínio, todas as áreas da sua vida, social, pessoal, familiar, financeira, profissional, espiritual, relacionamentos, assume o mesmo sentido desse pensamento. E fica tudo ruim, fica tudo cinza. Se juntam ali... Exatamente, se alinham e fica tudo pessimista. Então, eu não diria que a postura mental é o maior problema, mas é um dos problemas. Porque eu recebo todos os dias, treino vendedores e percebo que muitos deles chegam assim, eu estou esperando a crise passar para entrar em ação. Então, peraí, caiu 30% a procura,
Vamos aumentar 30% a oferta? Vamos procurar 30% a mais? Vamos oferecer 30% a mais? Vamos captar 30% a mais? Vamos nos preparar 30% a mais? Vamos estudar 30% a mais? Porque quando o mercado dá uma retomada, você já sai na frente. Agora, aquele cara que fica sentado esperando, né, ver para crer, né, quando ele vai ver, os outros já estão lá na frente. Quando ele recebe a notícia pela televisão... Ele sai fora da competição. Exatamente. Né? Agora, daí o coach, né, ele sai para a preparação. E eu acho fundamental, né, quem está nos acompanhando, ter um conhecimento. Como é que são essas sessões do coaching? Ou seja, qual que é a frequência, tempo de duração, em quanto tempo a gente consegue, né, ter a orientação do coach? Ou seja, aquele filtro, aquele que você disse no começo, eu achei muito legal, né? Pensar o que cada um tem para dar uma separada aqui e explorar o melhor possível. Olha, Gilmar, o coaching, ele tem uma estatística mundial de 92% de sucesso e de aceitação. Felizmente, né, eu não tenho nenhuma reclamação do meu trabalho. Posso dizer, né, modéstia à parte, que todos estão muito satisfeitos. Né? Então, como funciona isso? Eu trabalho o life coaching, que é o coaching de vida, quando a pessoa quer atuar em qualquer área da sua vida, seja social, pessoal, familiar, financeiro, profissional, espiritual, relacionamentos. Tenho trabalho no executive coaching, que são pessoas que me procuram apenas para o crescimento na carreira. Trabalho business coaching, onde eu faço coach focado no negócio e aí eu atendo diretamente nas empresas e atendo várias empresas aqui de Piracicaba e região. E tenho o sports coaching. Cada uma dessas modalidades, ela tem uma forma de atuação. O life coach, o coach de vida, o coach individual, aquela pessoa que tem problema e me procura, ele ocorre em sessões semanais, de 1 hora cada sessão. E o período de duração varia muito de objetivo, de propósito, de pessoa para pessoa. O que eu garanto é que de 3 a 4 meses a pessoa sente uma melhora e as pessoas que estão ao redor dela virão falar a ela que ela melhorou muito. Isso é a minha estatística pessoal e realmente funciona. O business coaching, ele demora um pouquinho mais, porque você já lida com um grupo maior de pessoas, às vezes em torno de 5 a 6 meses. E o sports coaching também regula com o business coaching de 6 a 7 meses. Né? Perfeito. Agora, quando você falou que as pessoas reconhecem, você melhorou muito, nossa, está diferente, né? O relacionamento está melhor, está mais leve trabalhar Sim. por aqui. Como é que acontece isso? Por que as pessoas, elas que se afastavam, hoje voltam a se unir? Isso a gente vê muito fácil esse exemplo no mundo esportivo. Sabe aquele jogador que está no banco de reserva? Daqui a pouco ele entra no time, ele começa a se destacar, vai para a seleção, daqui a pouco está lá na Europa. Esse cara passou por coaching. O coaching esportivo no Brasil está muito em destaque. Então, aquele trabalho que eu falei do Filipão lá atrás, em 2000, ele é hoje fundamental para que esse profissional, né, esse jogador tenha sucesso lá fora? Com certeza. Em 2002, no título mundial do Brasil, né, no pentacampeonato do Brasil, tinha um colega nosso, coach, lá trabalhando aquele grupo, sim. Um paranaense, né? Um paranaense, exatamente. Ele estava trabalhando aquele grupo, sim. E se você olhar os cadernos de emprego, Estadão, a Folha, os grandes cadernos de emprego, as empresas multinacionais hoje estão pedindo profissionais que preferencialmente tenham passado pelo processo de coaching. Hoje, preferencialmente. Daqui a um tempo, necessariamente terá que ter passado pelo processo de coaching. E além da experiência profissional, você deve ter passado por um coach Por que as empresas estão preferindo isso aí? Isso já vem desde a década de 70, quando começaram as grandes empresas multinacionais, transnacionais, começaram a se fundir, elas começaram a precisar de líderes muito rapidamente. Eles tentaram psicologia, não deu certo, tentaram mentoring, não deu certo, tentaram consultoria, não deu certo. Aí eles viram que tinha um tal de coaching, né? Um tal de coaching, né? Dando certo com as pessoas. Vamos trazer isso para dentro da empresa. Trazer essa coisa para cá, né? E um dos casos mais bacanas de resultados, esse eu posso dizer, porque o coaching ele tem que prezar pelo sigilo, mas um dos resultados mais bacanas que se tem no mundo de resultado em coaching é a IBM. A IBM comprou um processo de coaching para 200 dos seus principais diretores, CEOs, né, executivos, e
Após o processo de coaching, no primeiro ano, a IBM teve 600% de payback do dinheiro investido em coaching, já no primeiro ano, e 300% de aumento de produtividade. Então, quando a gente consegue buscar aquele amor, aquela paixão, aquela emoção de fazer as coisas dentro da pessoa, ou seja, a motivação individual de cada um, a pessoa começa a dar todo o seu potencial e fazer um pouquinho mais. Esse pouquinho mais do seu potencial é a grande diferença que faz a diferença de tirar a pessoa da linha do mediano e passar para a linha dos bem-sucedidos. Tá. Você colocou que a IBM selecionou aquele número de profissionais. A IBM é uma empresa muito grande aqui no Brasil, né? Tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, outros pontos aí. São milhares de empregos, mas ela selecionou 200 ali. Daí eu tenho uma empresa pequena, ou então quem está nos acompanhando tem uma empresa pequena. Quem é que ele deve selecionar para que o coach trabalhe com ele? Qual seria o perfil? Aquele que está lá na base, aquele que está comandando, ou então aquele que está desmotivado, enfim, o dono da coisa lá, o dono da empresa lá. Uhum. Quem ele deve estar pensando ali para entregar na mão, por exemplo, do José Carlos Adamo? Bom, primeiro, nós costumamos a trabalhar, primeiramente, o proprietário da empresa. Ah, tá. Porque a coisa tem que vir de cima para baixo. Então, depois de trabalhar os donos, os proprietários da empresa, aí sim nós trabalhamos com um grupo intermediário que são seus gerentes, seus líderes internos. Perfeito. A hora que esses líderes estiverem prontos, eles mesmos serão os multiplicadores da filosofia dentro da empresa. Atinge toda a grupo base. Ali, Exato. Toda a base que está ali. Que interessante. E ao você motivar as pessoas individualmente, o que acontece? O ambiente de trabalho motiva, as pessoas encontram a razão de viver delas ali dentro, o ambiente melhorando, melhora a produtividade, melhora o faturamento. Zé Carlos, como fazer para conhecer seu trabalho, o contato, enfim, chegar no nosso coach aqui? Então vamos lá. Bom, o telefone para contato comigo é 19 99147 2690. 9147 2690. No Facebook você está lá, né? Estou no Face, estou no YouTube, é só colocar Zé Carlos Adamoli, José, né? José Carlos Adamoli, que chega com você, né? Entra no Google lá, põe José Carlos Adamoli Júnior, e vai ver vai encontrar o meu site, vai encontrar as minhas palestras no YouTube, vai encontrar bastante trabalho meu por aí. Tá, Zé Carlos, você estava falando, né, dos sonhos, realizar sonho. Para a pessoa se sentir bem, uma diquinha básica aí, né? Antes de dormir, antes de levantar, quer dizer, como que você daria a dica, né? Durma feliz e levante para você ser feliz no dia seguinte, haja dessa forma, enfim. Como é que a gente pode, nesse espaço do descanso, eu diria mental, do nosso corpo também aí, ter esse espaço aí para dormir bem e levantar feliz? Olha, eu tenho algumas dicas para a pessoa ter uma vida de mais qualidade, uma vida mais significativa, obter melhores resultados. São algumas dicas, né? Uma delas é, primeiro, antes de dormir, você tem que fazer o download do seu cérebro, né? Você tem que descarregar todas as suas ideias. E como é que você faz isso? Sabe quando você está na cama, assim, putz, eu esqueci de ligar para alguém, esqueci de fazer tal coisa, amanhã eu tenho que ver isso logo cedo, e dorme com todas aquelas coisas virando na sua cabeça? Isso não dá certo porque você não tem uma qualidade boa de sono e você não vai ter um bom dia de trabalho. Ele permanece ali mesmo na hora do sono, fica incrustado ali, martelando. Com certeza. Então, download. Sim. E como fazer esse download? Uma ferramenta super sofisticada, caneta e papel. Tudo que está passando pela tua cabeça, do que você tem que fazer, download no papel ali, escreve no papel. Uma listinha de todas as tarefas que você faltou fazer no dia, que você tem que fazer no dia seguinte, todas as suas preocupações, põe tudo no papel. Esse trabalho de colocar tudo no papel, o seu cérebro sente aquela descarregar a preocupação, porque você sabe... Você joga para fora, então. Exatamente, você sabe que você não vai esquecer e deixa do lado. E deita. Se por acaso você lembrar de mais alguma, marca no papel e deita. E tem uma boa noite de sono para ter um bom dia de qualidade, né? Mas as dicas para você ter uma vida realmente assim, bacana, uma vida que te dê bastante resultados, é assim. Primeiro, são 5 regrinhas básicas, né? Primeiro, cuide do seu corpo, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda, pelo menos 3 vezes por semana, 40 minutos, faça uma atividade física. Dentro de cuide do seu corpo,
se alimente de boas coisas. Nós somos o que nós comemos também, né? Entre outras coisas, nós somos o que nós comemos. Então, se alimente de coisas saudáveis. E assuma a postura daquilo que você quer ser. Fisiologia. Se você quer ser uma pessoa próspera, não adianta você andar cabisbaixo, arcado, olhando para o chão com um semblante triste. Assuma a postura daquilo que você quer ser. William James, o pai da psicologia moderna, dizia que o pássaro não canta porque está feliz. Ele é feliz porque ele canta. Então, primeiro ele canta e depois ele fica feliz. Então, você quer ser próspero? Assuma a postura de prosperidade e você vai ser próspero. Você quer ser feliz? Assuma a postura de felicidade e você vai contagiar o seu emocional com felicidade. Uhum. A segunda dica, né, para uma vida mais significativa, bacana, cuide da sua mente. Como que você vai cuidar da sua mente? Cuidando das portas de entrada da mente. Porta de entrada da mente, o olho. Para onde você olha? O que você lê? Jornal que espreme, sai sangue? Ou você lê uma boa literatura? Você lê boas notícias? Né? Para onde você está olhando a maior parte do tempo? Perfeito. Outra porta de entrada da mente, os ouvidos. O que você costuma ouvir? Gente fofoqueira? Gente pessimista? Notícias ruins? Ou você quer ouvir gente positiva, gente otimista, né? Gente que traga boas notícias? Cuide do teu ouvido. Outra porta de entrada da mente, a boca. O que você fala também está entrando na sua mente. Então, cuidado com o que você fala, porque ele vai ter um efeito na tua mente. E, para concluir, para cuidar da mente olhe o teu foco. Onde está o teu foco a maior parte do tempo? Naquilo que você não quer ou naquilo que você quer? Porque tem um monte de gente que fala assim, eu não quero mais brigar com a minha esposa. Não, então, o foco tem que ser, eu quero ter uma boa convivência com a minha esposa. Porque o cérebro não entende o não e os seus derivados. Se eu falar para você, Gilmar, não pense num poodlezinho branquinho desse tamanhinho assim. Você conseguiu não pensar no poodle? O cérebro não aceita ou não. Ele vai pensar naquilo. Então, eu não quero brigar. Então, vai ficar no cérebro. Eu quero brigar. Eu não quero perder dinheiro. Vai ficar perder dinheiro. Então, pense no que você quer e não no que você não quer. Outra regrinha para ter uma vida melhor, uma vida mais significativa, uma dica, né? Tenha modelos. Você quer, por exemplo, ser um grande empresário? Então, olhe para os grandes empresários. Como que eles conseguiram chegar lá? Você não precisa copiar o pacote completo. Copie o que te interessa. Você não precisa reinventar a roda já está aí. Você pega ela, você aumenta, você diminui, você faz de outro material, de outra cor. Adapte ela à sua personalidade e use a roda que já existe. Ou seja, pegue o caminho já trilhado por pessoas que chegaram onde você quer chegar e use de modelo. Outra regrinha, outra dica, planeje-se. Quem não se planeja, na realidade, está planejando errar. Vou repetir, quem não se planeja está se sabotando, está planejando errar. O planejamento... tiro no pé, né? Sem dúvida alguma. O planejamento é fundamental. Tá. A Universidade de Harvard... é o trilho, né? Que você tem, né? É o caminhar ali que você tem pela frente. Planejou, o objetivo está traçado e daí usa todas as ferramentas, né, que você está dando dica para nós aqui. Não é? Exatamente. A Universidade de Harvard, a universidade mais conceituada do planeta, em 1953, olha, essa história é velha, hein? Em 53, ela fez uma pesquisa com todos os seus formandos de todos os cursos e perguntou a todos eles quem tinha sonhos. 100% tinha sonhos. Quem de vocês colocou esse sonho no papel? E apenas 3% dos formandos de 53 haviam colocado seus sonhos no papel e planejado. 20 anos mais tarde, eles foram procurar essas pessoas novamente. Os que estavam vivos, infelizmente alguns se perderam pelo caminho. Os 3% que tinham colocado os sonhos no papel, eles valiam mais financeiramente que os outros 97%. Então, quando você tem um sonho, coloca no papel, põe uma data e planeja, ele passa a ser um propósito, um objetivo. E você divide em metas. Vai atingindo meta, chega no objetivo. Cada uma cumprida, você passa para outra. Né? Cada meta cumprida, você está mais próximo do objetivo, atingiu o objetivo, realizou o sonho. Agora, se você deixa só na cabeça, ele não passa de um sonho, não tem como realizar. Então, planejamento é fundamental. Não precisa ser muito detalhado, não. Mas você tem que ter um norte, um horizonte. Você tem que saber para onde você quer ir, qual a verdadeira razão sua
nessa vida. O objetivo seu, né? Exatamente. Que legal. Eu recebo muitos clientes que me procuram assim, olha, o meu objetivo é ter um objetivo, que eu não tenho objetivo na vida. Né? Parece brincadeira, Perfeito. mas é o que acontece. É né? o que acontece. Ô, Zé Carlos, você tem mais alguma coisa a passar sobre o coaching, né? Sobre a atividade? Eu acho que é legal você dar uma repetida, né? No meio de conversar com você, chegar até você. E fica à vontade aí. E depois nós vamos falar sobre outro assunto. Eu quero que você fique aqui no estúdio conosco. Ok. E para finalizar, então, a dica final, cuide do seu espírito. E como que você cuida do espírito? Com com ação de caridade e sentimento de gratidão. A ação de caridade, de ser caridoso, e eu não falo só de dinheiro, né? Não necessariamente você pode ser caridoso com dinheiro, você pode ser caridoso com a sua atenção, com o seu trabalho, com horas do seu dia. E o sentimento de gratidão. Esses dois tópicos te colocam no nível acima de pessoa, no nível acima espiritual, no nível acima mental, no nível acima de realização. Você passa a ter mais sentido nessa vida. Então, agradeça primeiro a tudo que você tem. Muitas pessoas reclamam e esquecem de agradecer tudo que tem. Henry Ford, quando entrevistado por um repórter, que perguntou para ele como é que você conseguiu vencer, né? Chegar onde você chegou, sendo que você tinha tanta deficiência, tanta dificuldade, passou fome na infância, né? Lhe faltava tanta coisa. Ele respondeu para o repórter, você está enganado, porque tudo que eu precisava eu já tinha. O resto foi entrar em ação. Então, nós esquecemos muitas vezes do sentimento de gratidão, de agradecer nossos olhos, nossas pernas, nossos braços, nossa vida, o ar que respiramos, a nossa água, nosso alimento. Nós temos tanta coisa de bom e às vezes a pessoa fica só focada, intensificando o que tem de ruim, fazendo com que o cérebro e todas as áreas da vida sigam aquela direção do ruim. Né? E a caridade. Esses dois itens colocam a gente num patamar superior como ser humano. E isso nos traz uma satisfação interna, libera muitos hormônios positivos, né? E faz com que a pessoa tenha melhores resultados na sua vida. Quer dizer, o sonho se torna realidade, né? Sim. Muito obrigado, Zé Carlos. Eu estou recebendo aqui o Tadeu Pássaro. Eu já tinha falado para o Zé Carlos que você viria conosco aqui para falar um pouquinho sobre a Mega Sena e a Quina, né, que estão acumulados hoje. O Tadeu Pássaro da lotérica do Shopping, aqui pertinho do Pão de Açúcar, né, ali o shopping da Cidade Alta. E frequentemente, quando a coisa está acumulada, ele vem para cá. Tadeu, bom dia. Bom dia, Gilmar. Bom dia, José Carlos. Bom dia. Bom dia, Gostou da fala dele aqui? Excelente. Né? Cheguei na hora certa. Viu? Nossa, muito bacana. Viu? Que legal. Realmente. Eu tinha certeza que você ia... Nossa, achei muito bacana mesmo. As coisas que você falou aí, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão muito grande mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. Muitas vezes está tão pertinho, né? E a gente não sabe. Ele estava lembrando então, aqui o start, não despertar, assim. Que né? nem ele falou, por exemplo, essa coisa da noite. Isso acontece muito comigo. Eu falo, não, esqueci de fazer tal coisa, não posso esquecer amanhã, vou dormir. Acorda 3, 4 horas da manhã pensando naquilo e perde o sono. Perde o sono, verdade, você perde o sono, aí você fala assim, aí troca até de cama para ver se... E acontece daí. E então, o dia seguinte é péssimo, né? E o dia seguinte é péssimo. Você precisa parar na frente do computador 5 minutos já está, porque a tela do computador dá sono. Então, realmente Fica ranzinhos de mau humor, né? Muitas vezes o que aconteceu, né? E tal, esse mau humorismo aí é uma noite mal dormida, né? E poderia estar consertada essa noite lá atrás. Outra coisa que ele falou aí sobre a gente ver o lado bom das coisas, né? Sim. E tem até um charge, né? Que corre no Facebook, né? E tem um elefante, né? E aí um deles fala assim, nossa, será que nós vamos conseguir derrubar ele? Aí outro lá fala assim, nossa, desse tamanho não tem como errar o alvo. Quer dizer, um viu que era fácil de aceitar, o outro já estava do lado. Então esse daí é bem aquilo que você falou. Lembra de Aquiles, né? O calcanhar de Aquiles, né? Então o cara pequenininho lá olhou e falou assim, todo mundo com medo, né? Grandão, vai chegar aqui, vai arrebentar com a gente. O cara falou, olha o calcanhar dele ali, né? Como tá pertinho, olhou para parte. Isso é a interpretação da realidade que nós falamos em coaching, em PNL, né? A realidade em si não tem sentimento. São as pessoas que colocam sentimento na realidade. E a interpretação é subjetiva. Você pode olhar para o copo d'água meio cheio
ou para o copo d'água meio Exatamente. vazio. O cara que olha para o copo meio cheio, ele se sente tranquilo, feliz e fala, olha, se eu tiver sede, tenho água. Perfeito. O que olha para o copo meio vazio fala, olha, se eu tiver sede, eu não vou nem tomar, porque se eu tomar, eu vou ficar sem e passo o dia todo perturbado. Então, o copo em si não tem sentimento, é a interpretação da realidade que cada um dá para o copo. Aquela bela história, né, do pai que estava morrendo e ele tinha 2 filhos, herdeiros, né? E a um ele deu o cavalo, né? E para o outro ele deu um saco de estrume do cavalo, né? Então, o olhar de cada um, né? O cara, opa, ganhei um cavalo, né? O outro que ganhou o estrume falou assim, nossa, que beleza, vai dar para que eu consiga cuidar da minha horta, né? Fertilizar minha horta, vou ter uma produção legal, né? Então, veja como que é o olhar das coisas. É interessante, né, isso aí, não é? Exatamente, a interpretação da realidade. E você vê tanta gente noticiando crise por aí, né, Gilmar? E você está noticiando aqui um prêmio gigante agora, né? Pra gente, né? Olha que notícia boa, né? Quanto no prêmio gigante aí para nós? Não, eu fiz o cálculo rápido hoje, dá 165 milhões hoje de sorteio. 175 milhões? Bom, 40 da Mega Sena, 120 da Quina, mais 3 e pouco da Loto Mania, mais 2 da Loto Fácil, e sem contar os 500 da Loteria Federal também. Então, quer dizer, quem está afim de dar uma melhorada na vida, está com sonho, né? Então, é aquela velha história que você falou do sonho, né, Plané? É muito bacana, né? O pessoal fala assim, o cara pedia, né? Rezava para ganhar. Um dia eu vi uma voz, por favor, jogue, né? Então, pedia, mas não jogava, né? Essa história sua é a história que eu estava falando aqui com o Gilmar da ação, né? Não adianta você ter o conhecimento e não entrar em ação, né? Você está até com os números na cabeça, mas não joga, né? Então tem que jogar, né? Eu esqueci, então é difícil, né? Mas hoje aqui, né? Lá você levou a máquina de fazer ela chega agora por volta das 14 horas, está chegando lá. Porque de manhã normalmente por causa do almoço. Algodão doce. Então eu preferi colocar no final da tarde, tá? A partir das 2, se você quiser dar uma passada lá, vai ter algodão doce oferecido pela Casa Lotérica Cidade Alta, tá? Então todo mundo, independente de você jogar ou não, passou ali, não tem problema nenhum. Mas é bom sempre jogar, né? É bom sempre jogar, Vai que de repente, que eu falo pra turma, vai que você erra e acerte, né? Então, né? Como que é? Erra e acerta. Errou e acertou, né? Porque uma coisa eu garanto, né? O pensamento positivo só não resolve, precisa ter atitude positiva. Mas o pensamento negativo atrapalha. Atrapalha. Então vamos acreditar que a possibilidade de dar certo é muito maior. O fato sempre, de você estar... Como diz o ditado, né, Zé Carlos? O dinheiro não traz felicidade, mas que acalma o nervo, né? Acalma bastante. O dinheiro acalma, mas assim, o que eu sempre digo, né? As pessoas confundem um pouco achando que dinheiro é um valor fim. E muitas pessoas vivem correndo atrás do dinheiro. E quem corre atrás do dinheiro, o dinheiro vive fugindo dele. Né? Então... Porque o dinheiro é um valor meio, né? Vi de jogadores de futebol, né? Você tem jogadores ganhando 400, 600, 700 mil por mês e precisam de um coach para motivá-los. Porque não é o dinheiro que motiva. O dinheiro é apenas uma ferramenta para chegar onde você deseja chegar. E eu queria parabenizar aqui o Tadeu, porque além de estar trabalhando certinho, dando o melhor dele, ele está oferecendo um pouquinho a mais, um diferencial, que é o algodão doce. É isso que faz a diferença. Por que a lotérica dele vai estar mais cheia do que as outras? Está aí, um pequeno diferencial que faz a diferença. Faz a diferença, né? Obrigado, Tadeu. Só uma coisa, você viu o caso, né, daquele jogador Bernardo do Vasco da Gama. O cara, uma vida fora de série, carro bom, mulher bonita. Depois ele veio falar que vai tentar o suicídio. Quer dizer, como que pode um cara na vida que ele tinha, o salário que o cara ganha? Quer dizer, então é uma pessoa totalmente descontrolada. De repente, falta o que para ele? Um coach. Ele... O Bruno, com certeza, né, o goleiro do Flamengo, faltou um coach para ele, dar orientada, equilibrar. Tem muitos casos, né? Você vê o Adriano Imperador. Isso, Adriano Imperador. Tem muitos casos, E isso aí não só no jogador, em todas as atividades. Eu recebo diariamente no meu escritório pessoas de todas as idades e de todas as faixas sociais. Então não é só o pobre que tem dificuldade, o rico também tem. Eu acredito. Então isso não tem nada a ver com dinheiro, as pessoas confundem um pouco as coisas. Tá. Um abraço, Tadeu, muito obrigado por você ter nos ajudado, ao nosso Zé Carlos Adamoli Júnior também, nosso coach aqui. Muito obrigado por suas palavras, Tadeu. Gilmar, obrigado mais uma vez pelo convite, estou muito honrado, sou seu fã.
Obrigado. Estou mandando aqui um abraço da minha filha, que não pôde vir hoje. Ah, né? nossa fotógrafa. Então tá em provas, né? Época de provas, então ela não Isso. pôde vir hoje. Mandou um Legal. abraço para você. Também é Muito sua obrigado. fã, minha noiva Leila também é tua fã. Muito obrigado. Agradeço, estou muito feliz, honrado de estar aqui com vocês. E, mais uma vez, deixar aí o contato, é 99147-2690. E o meu nome, José Carlos Adamoli Júnior. É só colocar no Google lá que vocês me acham. Que legal. Ouvinte, para terminar o programa de hoje, já avancei no horário aqui, eu estou vendo o Porrela olhando para mim lá do fundão, né?